Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando para mais um programa Luz na Penumbra. E os nossos ouvintes devem estar perguntando assim: hoje, terça-feira, Livro dos Médiuns, essa voz, de quem é essa voz que está abrindo o programa, não é? Então, Renato Souza, eu estou por aqui, né? E todo mundo deve estar perguntando: cadê o Eduardo, cadê a Miranda? Não, mas ele está aqui, meu xará, Paulo Renato está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Isso, tamo junto. E o Paulo vai me colocar a par aqui de tudo que está acontecendo, né? A respeito do programa, não é isso? E pra gente poder dar continuidade. Vocês devem estar ouvindo uma musiquinha aí, mas assim mesmo faz parte. Foi o celular do Paulo Renato que deu uma disparada aqui, né? É normal, acontece com todo mundo, com certeza. Né, Paulo? Vamos nós. Estamos no Livro dos Médiuns, capítulo 5, não é isso? Que foi me passado, né? Isso. Lá no item 94, é isso mesmo? Isso, 94. E me parece que é o item parágrafo 6º. Certo. A gente repete esse parágrafo sem problema nenhum. Que não tem assim, né? Então, estamos falando das manifestações físicas espontâneas, não é isso? Isso, justamente. Então, pois é. Então, mais uma vez, Miranda e Eduardo daqui a pouquinho vão se materializar por aqui para a gente dar continuidade aí aos trabalhos, ok? Vamos lá então, Paulo Renato vai ler para a gente. Minha garganta hoje está assim um pouquinho, né, prejudicada, mas o programa vai seguindo aí, tá? Luz na Penumbra, Livro dos Médiuns. Paulo Renato vai ler para a gente aqui então o item que ele destacou aqui onde pararam na última vez. Vai lá, Paulo. Capítulo 5, item 94, parágrafo 6º. Onde vai o espírito buscar os projetis de que se serve? Os diversos objetos que lhe servem de projetis são as mais das vezes apanhados nos próprios lugares dos fenômenos ou nas proximidades. Uma força provinda do espírito os lança no espaço e eles vão cair no ponto que o mesmo espírito indica. Aqui tem uma série de fatores aqui importantes, né, que a gente tem estudado inclusive na própria Revista Espírita, Ano Ímpar, que eu e Bill Fabiano estamos trazendo toda sexta-feira, 21h30, né, dessas manifestações. Tem a questão do próprio pensamento dele, da força de vontade dele, do querer dele e o conjunto de elementos no ambiente para que ele possa fazer isso, né, Paulo? É assim que funciona? Miranda está chegando por aqui, Paulo Renato. Opa, já não estamos mais, né? Assim, Deus já seja louvado. Super bem acompanhados. Só falta ele se materializar aqui, né? Chega já. Daqui a pouco ele aparece. Mas é interessante realmente essa questão, porque boa parte da sociedade com certeza, ou das sociedades com certeza, teve notícias ou presenciou alguns fenômenos dessa natureza. O pessoal muitas vezes chama de casas assombradas, né? Aquelas casas que fazem barulho, muito que bem parece lembrado. Quebrar tudo. São aquelas casas que as pessoas passam longe e apontando e dizendo que a casa é mal assombrada porque os objetos voam, pedras são atiradas, mas na visão espírita são fenômenos absolutamente naturais e de todos os tempos, como dizia Allan Kardec. Kardec disse que a doutrina espírita, enquanto conceito, enquanto explicação dos fatos naturais, ela está dentro, digamos assim, do arcabouço cultural de todas as sociedades. E nós vemos esses fenômenos também no próprio lei antiga, chamado Antigo Testamento. Então, para que nós não nos espantemos
e não nos escandalizemos com esses fenômenos, é preciso conhecê-los, saber como eles se processam, como se dão, em que situação e circunstâncias podem se dar. Essa é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para todos nós. Miranda? É interessante, quando ele fala, uma força provinda do Espírito os lança no espaço e vão cair no ponto em que o Espírito indica. Eu estava refletindo aquela obra do Leon Denis, Pensamento e Vontade, não é? Porque o pensamento, olha, a ideia e a vontade vai direcionar onde ele quer que aconteça. E lembrei também como exemplo daquele filme Ghost, quando vai acontecer aquele episódio no trem. Exato. Que ele está querendo uma aula, porque o suicida do trem, ele está ali com toda a força. Uhum. E ele fica impactado, ele percebe que também está desencarnado, né? E ele quer saber como é que ele vai canalizar aquela energia para fazer o que ele quer, que é em casa socorrer a companheira dele que está sofrendo o assédio daquele colega de trabalho do banco. E aí o espírito fala para ele assim, você tem que tirar daqui, ó. Eu achei muito interessante, porque ele foca aqui o plexo solar. Você tem que tirar daqui, ó, com toda a força e jogar. Quer dizer, é a vontade, né? Sim, sim. Que é a ideia do pensamento com a vontade juntos. No momento é isso que eu tenho para colocar. Ok. Questão número 7, né? Paulo vai trazer para a gente. Pois que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até provocadas para convencer os homens, parece-nos que, se fossem pessoalmente atingidos por elas, alguns incrédulos se veriam forçados a render-se à evidência. Eles costumam queixar-se de não serem testemunhas de fatos concludentes. Não está no poder dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Grande pergunta, né? Que Allan Kardec faz aqui, enfim, né? Que ele traz pra gente no Livro dos Médiuns, e vem a resposta. A resposta aqui também é bastante contundente, né? Para que não haja dúvida, com certeza. Eu vou ler um trecho da resposta, né? Ele vem dizendo assim: os ateus e os materialistas não são a cada instante testemunhas dos efeitos do poder de Deus e do pensamento. Isso não os impede de negar Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos. Os fariseus que lhe diziam: mestre, fazei-nos ver algum prodígio, não se parecem com os que em vossa época pedem para lhes façais ver manifestações? Se não são convencidos pelas maravilhas da criação, não o seriam mesmo se os espíritos lhes aparecessem do modo mais evidente, porque seu orgulho os torna como animais empacados. Ocasiões de ver não lhes faltarão, se as procurarem de boa fé, e é por isso que Deus não julga fazer por eles mais do que faria pelos que procuram se instruir sinceramente, porque ele recompensa apenas os homens de boa vontade. Sua incredulidade não impedirá que a vontade de Deus se realize. Vede bem que ela não impediu que a doutrina se expandisse. Parai de vos inquietar com a oposição que vos fazem. Ela está para a doutrina como a sombra está para a pintura, né? Uma pintura em tela. Só lhe dá maior realce. Que méritos teriam ao serem convencidos pela força? Deus lhes deixa toda a responsabilidade por sua teimosia, e a responsabilidade será mais terrível do que pensais. Bem-aventurados os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque esses não duvidam do poder de Deus. É os olhos de ver, né? São os olhos de ver, melhor dizendo, né? Os ouvidos de ouvir. E a busca, e Kardec deixa muito claro aqui, né, nessas questões que ele repassa para todos nós, que é a questão da jurisprudência que nós temos hoje para ir buscar, né? Vamos buscar, vamos conhecer, né? Vamos ler tudo e reter aquilo que está de acordo com os experimentos, de acordo com a ciência, né? Daquilo que é realmente plausível. Deus não ficaria o tempo todo, né, Miranda e Paulo Renato, o tempo todo fazendo milagres, entre aspas, para quê?
Os milagres são feitos todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Se você olhar, o fato de você acordar de manhã, abrir os seus olhos, já é um chamado milagre. Essa pausa que eu fiz aqui para respirar, para retomar a falar, já é um milagre. Porque se não fosse Deus nessa pausa aqui, eu não estaria aqui falando com vocês. Não é isso? Quem fala? Nós estamos refletindo o livro O que é o Espiritismo, quando Kardec elabora aquelas perguntas para atender as inúmeras, né? Porque de tanto ser consultado e indagado, ele elaborou o livro para ser mais objetivo e não ficar repetindo o mesmo discurso. Então, eu acho que é o crítico. O crítico que começa a pedir a ele provas que permita a ele estar presente, que ele quer ver. Aí Kardec fala que infelizmente não vai ser da forma como ele quer. E aqui quando ele fala que Deus lhes deixa toda a responsabilidade da teimosia, porque quantos assistiram fenômenos e não estiveram nem aí? Jesus mesmo, como ele fala aqui, quanto que Jesus operou e quem estava ali do lado, até mesmo aquele que foi beneficiado, necessariamente não se tocou a ponto de reformar a própria vida. E vamos observar a nós mesmos o desafio que é, porque não temos dúvida da misericórdia divina em nossa vida. Quando nós vamos educando o nosso raciocínio dentro do que a doutrina nos traz e vamos também ficando mais atentos, nós percebemos às vezes no dia quanto livramento a gente recebe. Não é? Mas esse casamento do pensamento com a emoção ajustado no foco do bem é o grande desafio para todos nós. Porque mesmo conhecendo pela razão, não temos a emoção educada ainda para caminharmos juntos e sermos mais vigilantes. Quando nós vamos amadurecendo, aí vamos sendo mais sensatos, vamos ponderando. Mas o simples fato de ver e ouvir fenômeno não moraliza ninguém. E quando Deus nos permite essa liberdade, sem querer nos forçar, nos pressionando com o fenômeno, sabe, que venham deixar, maravilhoso, sobrenatural, como era visto naquela época, é para que nós sejamos tocados no sentimento. Porque enquanto for só a ideia daqui a pouco outra vem e substitui. Mas quando a ideia fica o bastante para que o sentimento acompanhe e nós vamos amadurecendo, aí sim nós vamos buscando uma transformação íntima de acordo com o necessário. Então, a invasão organizada, quando aconteceu, para levantar, sacudir a humanidade para a sua essência divina e espiritual, tinha por objetivo marcar uma época na Terra, que Jesus havia nos asseverado que chegaria o Consolador. Mas não foi na intenção de que todos que foram instrumentos daquela invasão necessariamente se reformaram. Não é isso, Paulo? Tem umas questões aqui do Livro dos Espíritos relacionada a esse, e tem aqui a questão 801 e 802. Na 801, Kardec questionou: por que não ensinar os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Os benfeitores responderam: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, preparar o terreno para receber a semente que vai frutificar. E na 802 ele pergunta: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Resposta: desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos, mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. E nós temos no próprio Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aquela passagem que todos nós conhecemos de Lázaro e o homem rico. Então, Lázaro foi para o seio de Abraão e o homem rico ficou lá um tanto quanto distante.
de Lázaro e de Abraão. Então, quando o homem rico viu Lázaro junto de Abraão, pediu a Abraão que Lázaro fosse descedentar lá a sua sede, molhasse o dedo e fosse ajudá-lo. Aí Abraão disse para o homem rico: não, há um abismo entre nós, né, entre você e nós. Aí então o homem rico fala: então permite que eu vá, eu tenho 5 filhos, permite que eu vá avisar os meus filhos para que não façam o que eu fiz para vir parar aqui. Aí Abraão diz ao homem rico: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, porque mesmo que um dos mortos vivesse, fosse avisar, eles não acreditariam. Né? Então é interessante essa questão levantada por Jesus, porque em todos os tempos houveram homens que investigaram, digamos, como dizia Leon Denis, lembrado pela Miranda, a causa das causas, né, os porquês da vida. Porque esses homens, que eram homens, digamos, de visão mais avançada, visão futurista, podemos até dizer assim, eles perceberam nos próprios fenômenos da natureza, dentro das suas concepções, eles perceberam que a vida tem um motivo, tem uma causa, né, pela sua organização, como ela se apresenta tão organizada. Então, esses conseguiram avançar sem essas exigências de milagres. Né? Os próprios fariseus pediram a Jesus que fizesse um milagre. E Jesus falou: não, eu não farei outro milagre, senão aquele que foi dado em Nínive. Né? Então, nós temos, após Kardec, uma série de pesquisadores que trabalharam com materialização, com transporte, investigaram aqueles grandes médiuns, e muitos deles não se convenceram porque sempre multiplicavam as exigências. Então, como diz ainda Paulo de Tarso no livro Paulo Estevão, numa situação lá que ele teve com uma menina chamada Tecla, e ele falou para o noivo da menina, explicou a situação embaraçosa em que ele foi envolvido, e o noivo não quis dar crédito ao que Paulo falava. Então, entre outras coisas, Paulo falou para ele: você vê e compreenda como bem puder. Então é assim que a vida é para todos nós. A gente vê e compreende como pode, porque a misericórdia de Deus sempre vai nos enriquecer de elementos, de modo que a gente possa modificar o nosso padrão de compreensão, o nosso modo de ver e compreender a vida. Perfeito. Né? Lembra do Chico, quando fala para o Emmanuel que tinha algumas criaturas que estavam querendo ver alguma coisa, né? E o Emmanuel fala: eles estão querendo a fé a preço de banana, a troco de bananas. Então a espiritualidade, ela não está à disposição para atender às nossas vaidades. Isso, os nossos caprichos, né? É por isso que Jesus falou: busca antes o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Até os elementos de convicção. O próprio Allan Kardec coloca isso, dizendo que muitas vezes a convicção, a falta de convicção, a falta de elementos para a convicção é uma prova. A pessoa às vezes está na prova da incredulidade, por mais estranho que pareça. Então, se nós raciocinarmos nos termos aí dos grandes pesquisadores que passaram 30, 35 anos investigando os fenômenos de materialização, de transporte, etc., de cura, e resolveram ficar na defensiva, na reserva, para não terem seus nomes comprometidos diante da ciência da época. Então, aqueles que tiveram os elementos necessários para a comprovação dessa realidade espiritual, para que eles pudessem difundi-los, esses possivelmente são candidatos à prova da incredulidade. Aqueles que poderiam fazê-lo, as situações ou fenômenos que poderiam levá-los à convicção, esses são retirados dele. Eles vão buscar e naquela existência possivelmente não encontrarão, porque todo recurso desprezado se transforma em carência no dia seguinte. Então também tem a questão da prova da incredulidade. Essa questão da incredulidade ela é muito recorrente, a gente vê muito disso, porque é muito mais fácil eu atribuir isso ao caso fortuito do que simplesmente, entre aspas, essa palavra, porque não é tão simplesmente assim,
entender e atribuir que é Deus, é o fluido cósmico universal participando de tudo, de forma modificada de acordo com cada situação, não é? Quando a gente vai encontrar lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, ele numa conversa com Nicodemos, essa conversa ela é sensacional para a gente esclarecer essa questão, porque Jesus sempre atribuiu todas as coisas primeiro a Deus. Não, eu faço isso porque eu sou um com Ele, não é? Sim. E assim é todo médium, deveria ser todo médium. Eu sou um com Jesus, que é um com Deus. Se nós não temos ainda uma capacidade de alcançar a Deus, não é? De uma forma mais direta, mas existe uma ponte, e a ponte que é justamente o próprio Filho dele, que se fez carne aqui para provar para a gente. Então ele vem dizendo lá, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Disso ele já sabia. Ele só não conseguia compreender como é que era a questão da reencarnação, talvez nem essa palavra, mas como é que esse negócio de voltar a viver? Como é que é isso? Me explica isso aí. E ele vem dizendo lá, né? Digo-lhe a verdade, né? Que ele diz, em verdade vos digo, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então é um processo que você vai passando. É uma conquista gradativa. Conquista, e isso passa pela fé, que você alimenta todos os dias, né, Paulo Renato, né? E Miranda, não é isso? Passa pela fé, algo que você vai conquistando, você vai se aproximando de Deus diante de todas as explicações que nós temos. Olha só, vocês até me corrijam, mas não existe uma palavra final. Olha, é isso e pronto, não. Conforme Paulo Renato colocou, Deus vai colocando as coisas e vai falando ao homem, não é? Ao homem encarnado de acordo com as suas possibilidades, de acordo com os seus entendimentos. Então não existe, é isso e pronto, acabou. Quem não aprendeu continua na incredulidade. Não, um dia ele vai se converter também, não é isso? A única palavra que ela por si só se preenche é em relação a Deus, não é? Todas as características de Deus: imutável, bom, justo, onipresente, onisciente. Em relação a Deus, nada vai se modificar. Mas em relação à vida, tudo vai ser uma conquista gradativa. E sempre nós refletimos. Quando Jesus estava anunciando o Consolador, lá em João, que ele diz assim: se me amais. Aí eu li essa parte, mas Jesus falando, se me amais. Amor, como nós compreendemos, é uma inversão, porque nós trocamos os valores na nossa imaturidade de amar. E o amor, na essência sublime, está fora do nosso alcance até cogitar, não é? Porque não temos os recursos de um espírito superior para ver a sublimidade do amor mais próximo de Deus. Aí, nesses dias assim quem tem vivido, eu comecei a refletir. Quando Jesus fala assim, se me amais e guardai os meus mandamentos, nós vamos despertando que jamais vamos conseguir amar nessa parte sublime, se não nos dispusermos ao respeito, não é? Mas antes do respeito tem algo imprescindível, é o preconceito. Se nós não nos libertarmos dos preconceitos, das ideias preconcebidas, não vamos nos preparar para respeitar. Então, o que ele nos pede, no mínimo, é que não sejamos preconceituosos. E nisso Allan Kardec nos dá uma aula. Porque ele não aceitava de pronto a ideia da reencarnação. Ele não logicava nessa ideia. Mas ele teve a grandeza de não ser preconceituoso. E aí tudo fluiu. Paulo Renato, você tem 40 segundos. Felicidade. É só interessante considerar aí nessa questão aí de Nicodemos, porque ali não existe uma pergunta que apoia a resposta de Jesus. Sim. A pergunta foi omitida, né? Não sei por que motivo. Mas, numa visão bem particular, me parece, pela exposição inicial dele na direção de Jesus, me parece que ele pergunta sobre Deus. Né? Porque ele fala, sabemos que tu vens de Deus, porque ninguém poderia fazer o que tu fazes, se não veio de Deus. Eu diria até que, quase que com certeza absoluta, ele perguntou quem é Deus. Sim. Jesus falou para ele, para você conhecer Deus,
o caminho é longo e se passa por diversas ou infinitas etapas, reencarnações. É interessante mesmo, porque a pergunta fica meio desconectada se você não entrar num raciocínio assim. Acabou. O programa acabou. Próximo programa a gente está de volta aqui, com certeza, né? Isso aí. Vamos lá, suas despedidas. O Eduardo vai se materializar no próximo, né? Eu acredito que sim. Daqui a pouco chega. Muita paz a todos, até o próximo programa. Paulo Renato. Deus abençoe os seus lares. Miranda. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa da Revista Espírita de 1858 a 1868. Querendo lembrar a vocês que façam parte do grupo da Fraternidade. Clube da Fraternidade. Nós precisamos muito de vocês. Já atingimos 40 mil e estamos caminhando para 41 mil. Então, por favor, peçam aos amigos que se associem. E para que vocês possam se associar, entre em contato conosco. 3386-1422. 3386-1422. Astênio, agora é com você. Onde nós paramos? Então, no nosso último programa, nós estamos estudando, né, a Revista Espírita de 1858 e estamos no mês de julho de 1858. No nosso último programa, nós estudamos o terceiro artigo a respeito daquele espírito batedor de Bergzabern. Né? Então, Kardec informa que ele seria, posteriormente, que ele diz que tudo que ele estava falando, colocando na Revista Espírita até aquele momento, ele estava citando aquela brochura do Sr. Blank, né? Um jornal alemão, etc. Então, mas que ele, posteriormente, ele iria evocar esse espírito batedor de Bergzabern, né? E hoje nós temos um outro tema que Kardec dá como título Conversas Familiares de Além Túmulo, porque quando ele fala conversas familiares, significa que esse fato não ocorreu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sim. E nem em nenhum centro espírita da época, né? Perfeito. Aconteceu em algum grupo familiar. E aqui, nesse caso, era o grupo familiar da própria casa do Allan Kardec. Né? Então, o título específico, né, da história que ele vai trazer agora, ou do fato que ele vai narrar agora, tem o título de O Tambor de Berezina. A gente vai entender por que é de Berezina e por que é o tambor. Então a gente já viu que se isso aqui for um espírito batedor, ele teria predileção por bater tambor, né? Por fazer barulho. Isso, né? E fazer barulho da espécie de tambor. Tambor, exatamente. Bom, e aí Kardec começa dizendo o seguinte: tendo se reunido em nossa casa, então eu gosto de chamar a atenção, porque a gente vê que existiam reuniões mediúnicas na casa do Kardec, né? Porque hoje você tem tanto cuidado, não pode fazer em casa, quase como se fosse um pecado, né? Exatamente. Então o próprio Kardec, ele fazia reuniões mediúnicas na casa dele. Então ele fala assim, tendo se reunido em nossa casa, algumas pessoas com vistas a constatar certas manifestações,
produziram-se os fatos que se seguem no curso de várias sessões, originando a conversa que vamos relatar e que apresenta grande interesse do ponto de vista do estudo. Então a gente verifica que o objetivo dessas reuniões específicas não eram moralizadores, não eram doutrinários, não era para receber comunicações de natureza moral da espiritualidade. Essas eram específicas para constatar manifestações. Portanto, eram para fenômenos físicos mesmo. Exatamente. Né? Então, tudo que o nosso mestre mandar, faremos todos, né? Quer dizer, o que o nosso mestre fazia, nós podemos fazer. Né? Obviamente que com os mesmos cuidados dele, nessa coisa toda. Bom, então, continuou Kardec dizendo o seguinte: manifestou-se o espírito por pancadas, que não eram dadas com o pé da mesa, mas na própria intimidade da madeira. Então, eles percebiam que as pancadas não... Quer dizer, perceberam porque a mesa não se movia, até então a mesa não se movia. Sim. Então, eles não respondiam através de pancadas dadas com os pés da mesa, que era o mais comum, né? Então, assim, manifestou o seu espírito por pancadas que não eram dadas com o pé da mesa, mas na própria intimidade da madeira. A troca de ideias que então ocorreu entre os presentes e o ser invisível não permitia duvidar da intervenção de uma inteligência oculta. Então Kardec, profundo observador, estava convencido de que aquilo ali não era um fenômeno físico normal, né? Que era um fenômeno físico provocado por uma inteligência oculta, né? Bom, aí ele continua dizendo o seguinte: além das respostas a várias perguntas, então obviamente que respostas inteligentes só podem ter uma fonte inteligente, exatamente, né? Então, além das respostas a várias perguntas, seja por sim, seja por não, seja ainda por meio da tipologia alfabética, então aquelas pancadas que indicam letras, né? Sim. Então, ainda por meio de tipologia alfabética, os golpes batiam à vontade uma marcha qualquer. Então, à vontade no sentido de que não recebeu nenhuma determinação, não recebeu nenhuma solicitação, e ele executava uma marcha qualquer, né? O ritmo de uma área imitavam a fuzilaria e o canhoneio de uma batalha. Então era um espírito que tinha alguma intimidade com guerras, né? Porque ele imitava a fuzilaria e o canhoneio de uma batalha. O barulho do tanoeiro, então ele imitava o barulho do tanoeiro. Tanoeiro é o fabricante de tonéis, de barris, sim, né? Então, o barulho do tanoeiro e do sapateiro faziam eco com admirável precisão, etc. E a gente observa bem que isso aqui não estava acontecendo em qualquer família, não estava sendo para perturbar ninguém. Exatamente. Né? Mas sim numa reunião... fenômenos que aconteciam na casa do Allan Kardec. E uma reunião com esse objetivo específico. Exatamente. Né? Bom, depois ocorreu o movimento de uma mesa e sua translação sem qualquer contato das mãos, uma vez que os assistentes se mantinham afastados. Então, os assistentes estavam em torno da mesa, mas afastados da mesa. Então, as mãos dos assistentes não estavam sobre a mesa, né? Sim. Mas ocorreu, então, o movimento de translação sem qualquer contato das mãos, uma vez que os assistentes se mantinham afastados. Colocada sobre a mesa, em vez de girar, uma saladeira pôs-se a deslizar em linha reta, igualmente sem contato com as mãos, né? Por uma série de razões, né, não se estimula hoje em dia esses fenômenos em casa, né? Por uma série de razões. Porque casa de Allan Kardec era casa de Allan Kardec, a nossa casa é a nossa casa. Ele né? já sabia como ia fazer. Sim, ele sabia da proteção toda. Exatamente. Né? Que, tinha um objetivo maior as ali. As intenções, né, Astênio, as intenções eram, como você falou, não eram morais. Isso. Eram para descobrir o que era, o que fazia o fenômeno. Para estudar o próprio fenômeno, né? Então, para que nós hoje faríamos uma reunião dessa na nossa casa? Com que finalidade? Exatamente. Né? Uma vez que nós não vamos divulgar, escrever em revista espírita, etc. Né? Bom, e aí correm determinados riscos, até porque a gente sabe que fenômenos físicos não são provocados por espíritos superiores, né? Então, é um excelente modo de atrair espírito inferior para dentro da sua casa. Bom, então os golpes eram ouvidos
do mesmo modo nos diversos móveis do quarto. Então agora já não estava só na mesa onde eles estavam reunidos, né? Aí generalizou, né? Então nos diversos móveis do quarto, algumas vezes simultaneamente, outras como se estivessem respondendo, né? E aí Kardec coloca se estivessem, como se estivesse já partindo do pressuposto que existia mais de um espírito, que ele coloca no plural, né? Só que depois ele fazendo as perguntas, ele vai verificar que era o mesmo espírito que provocava ao mesmo tempo esses barulhos todos. Bom, então o espírito parecia ter uma marcante predileção pelo toque de tambor. Então a gente vê que o título do texto, né, Kardec colocou tambor de Berezina, né? E aí ele fala assim, o espírito parecia ter uma marcante predileção pelo toque de tambor, pois que os repetia a cada instante sem que lhe pedisse. Então ele estava, o espírito era um pouco, como é que poderia ser, dependente, né? Ele tocava tambor. E gostava, né? Então mesmo que não pedissem ele para tocar tambor, ele tocava tambor. Bom, muitas vezes, em lugar de responder a certas perguntas, fazia ressoar o toque de reunir. Então a gente vê que ele era bilico mesmo, né? Fazia ressoar o toque de reunir. Interrogado sobre várias particularidades de sua vida, disse chamar-se Célima, ter nascido em Paris, falecido aos 45 anos e sido tocador de tambor. Então, um outro aspecto que vale a pena a gente chamar a atenção aqui é que Kardec, com a finalidade de vir posteriormente a pesquisar para ver se de fato existiu aquele espírito naquela região, enfim, naquela data, né? Então ele fazia essas perguntas de ordem particular. Então, só para a gente também hoje, se alguém mal preparado em termos de estudo de doutrina espírita disser que a gente não pode fazer pergunta pessoal ao espírito, Kardec fazia, né? Né? Ele vai... É o contra, né? É. Ele fala e hoje alguns espíritas são místicos. Né? Aí inventa história. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você perguntar onde ele aprendeu isso, ele não sabe, né? Exatamente. Bom, entre os assistentes, além do médium especial de efeitos físicos que produzia as manifestações, então a gente tem muito a aprender se a gente prestar atenção, né? Porque ele fala assim, ó, entre os assistentes, então existiam assistentes. Sim. Né? Além daqueles que estavam à mesa, tinham os assistentes. Entre os assistentes, além do médium especial de efeitos físicos que produzia as manifestações, portanto, se não existisse naquela reunião um médium especial de efeitos físicos, não se produziria as manifestações. Perfeito. Tá certo? Então a gente não precisa ficar com medo que os espíritos vão começar a fazer bagunça dentro da casa da gente, porque se não tiver um médium de efeitos físicos na casa da gente, simplesmente isso não ocorrerá. Exatamente. Né? Então, entre os assistentes, além do médium especial de efeitos físicos que produzia as manifestações, havia um excelente médium psicógrafo, que serviu de intérprete ao espírito, então ao mesmo espírito batedor, né? Sim. Então ele usava um médium para fazer bagunça e o outro para poder escrever, né? Então havia um excelente médium psicógrafo que serviu de intérprete ao espírito, o que nos permitiu obter respostas mais explícitas. Então, através das pancadas, dos barulhos lá, tinham respostas mais não eram muito claras, né? Exatamente. Bom, tendo confirmado pela escrita, pela psicografia, né, o que havia dito pela tipologia, pelas pancadas, né, a propósito de seu nome, lugar de nascimento e época da morte, foi-lhe dirigida a série de perguntas que se segue. Então ele já tinha informado o nome dele, data, época da morte, nascimento, etc., pelas pancadas, e agora pela psicografia, ele confirma, faz as mesmas perguntas e ele escreve isso, né? Então foi-lhe dirigida a série de perguntas que se segue, cujas respostas oferecem vários traços característicos que corroboram certas partes essenciais da teoria. Então a teoria a respeito dos fatos mediúnicos de natureza física, ela já estava construída e nós já até estudamos aqui em outros programas nossos, né? Em que havia uma teoria inicial do próprio Kardec, depois os espíritos trouxeram uma teoria que desenvolveram, né, trouxeram novos aspectos, né, que o Kardec nem imaginava que poderia ser, e depois São Luís deu uma série de esclarecimentos, né? E agora Kardec está dizendo que essas informações desse espírito batedor
batedor aqui corroboravam, confirmavam certas partes essenciais da teoria. E, obviamente, que aqui ele está fazendo perguntas a um espírito que não é superior. Se fosse superior, não estaria batendo tambor. Exatamente. Tá certo? Bom, até, tem uma mensagem do Wallace Leal Rodrigues, escreveu num livretinho dele, aí para o resto da vida, é o nome do livrinho dele, muito interessante, em que ele coloca que quanto mais barulho, mais atrasado é o espírito, né? Como o homem também. Quanto mais barulhento ele é, mais atrasado ele é. Quanto mais faz, ele altera a voz, isso, menos evoluído. Menos evoluído. E aí, então, começam as perguntas agora a esse espírito batedor aqui, que é o do tambor de Berezina, né? Então, isso aqui não é o Bergsaber, né? Lá de Bergsaber, isso aí. Tá? Pra gente não misturar os dois espíritos aqui. Aí Kardec começa dizendo o seguinte: escreve qualquer coisa, o que quiseres. Né? Então, para começar, né, escreve qualquer coisa. Aí você sabe o que ele escreveu? Ram, plan, plan, plan. Ram, plan, plan, plan. Quer dizer, até para escrever ele imitou o tambor. Esse era doido mesmo. Bom, aí Kardec diz assim: por que escreveste isso? Ele coloca: eu era tocador de tambor. Né? Então, o que ele mais gostava era tocar tambor, nem que fosse escrevendo, era o som do tambor. E é interessante que, pelo o aspecto que você traz do livro que Kardec fala, é que quando nós desencarnamos, nós temos ideias fixas. E essas ideias se propagam no plano espiritual. Podemos ter ideias fixas, né? Ele gostava de tocar tambor. Sim. E continuou no plano espiritual a tocar esse tambor. Sim. Isso é muito comum, né? A gente vê, por exemplo, alguém aqui no plano físico que gosta muito de tocar violão, para todo lugar que ele vai, ele leva o violão dele. Exatamente. Né? Vai para a escola, leva o violão, vai para uma festa, leva o violão. E né? é muito interessante porque nós não somos anjos. Nós morremos e fazemos a mesma coisa no plano espiritual, né? Depende do seu progresso. Sim. Bom, havias recebido alguma instrução? Quer dizer, que Kardec quis saber se ele era analfabeto ou se não era, exatamente. Né? Aí ele responde apenas sim, né? Aí Kardec fala assim: onde fizeste teus estudos? Né? Quer dizer, como se ele pudesse revelar lá na universidade e tal, né? Esse tipo de coisa. Aí ele, que era muito engraçadinho, esse pergunta aqui, responde: nos ignorantans, quer dizer, escreve ignorantins. Né? Igual o pessoal hoje coloca na internet que é formado na faculdade da vida, não sei o quê. Exatamente. Né? Então, né, fiscal da natureza, sabe? Então esse aqui falou mais ou menos assim, né? Exatamente. E aí Kardec, para não dizer que ele era muito engraçadinho, Kardec falou assim: pareces jovial, né? Aí ele falou foi assim... suave, né? Foi suave. Aí Kardec falou assim, aí ele respondeu ao Kardec: eu sou bastante jovial. Sim. Na verdade, ele era bastante engraçadinho, né? Bom, uma vez que nos disseste que em vida gostavas muito de beber, uma vez nos disseste, então aquela não era a primeira manifestação dele, né? Era a primeira manifestação escrita, né? Mas por pancada já havia se comunicado antes. Então uma vez nos disseste que em vida gostavas muito de beber. É verdade? Ele responde: eu gostava de tudo que era bom. Quer dizer, então ele considerava que beber também era bom, né? Aí, obviamente que ninguém deve agora dizer: puxa, e ele bebia e está nessa condição no mundo espiritual. Não vamos invejar a condição dele no mundo espiritual, não. A condição dele é péssima. Eu também não quero tocar tambor. A condição dele não é boa, a gente vai ver mais pra frente, tá? Aí Kardec pergunta: eras militar? Ele responde: claro que sim, pois que era tocador de tambor. Quer dizer, então, de repente, a época só militar que tocava tambor, né? Eu entendo isso desse que tocava tambor, porque me veio à mente, se você lembra de filmes que você já viu de guerra, de Inglaterra invadindo os Estados Unidos, né? França, tinha sempre um grupo que tocava tambor. Tocava tambor enquanto os outros iam lutando à frente. Então, esse tambor que ele tocava, é porque ele era também um desses convocados
Sim. para ministrar a guerra. Certo. Aí o Kardec pergunta assim, sob que governo serviste? Ele responde, sob Napoleão o Grande. Ah, viu? Então era um guerreiro, né? Sim. E aí Kardec prossegue, podes citar-nos uma das batalhas em que tomaste parte? Ele responde, a de Berezina. Então daí o tambor de Berezina, né, que é o título que Kardec deu ao texto, né? Foi lá que morreste? Não. Então, não morreu na guerra, né? Então, pelo menos nessa guerra ele não morreu, né? É verdade. Aí, estavas em Moscou? Ele responde, não. Parecia que ele estava autorizado só a responder o que fosse dito a ele. Né? Sim, porque, não. Ele poderia ter dito, não, eu estava em tal lugar, não sei o quê, né? Mas não, talvez ele tivesse até dificuldade para escrever. Exatamente. Né? Era a primeira vez que estava escrevendo pela psicografia, né? Então, estavas em Moscou? Não. Onde morreste? Na neve. Quer dizer, ele fala, morreu na neve, mas também não fala onde que era, né? Bom, em que corpo servias? Em que quartel, né? Sim. Em que corpo servias? Ele fala, nos fuzileiros da guarda. Então, ele era dos fuzileiros da guarda e morreu na neve. Aí Kardec indaga, gostavas muito de Napoleão o Grande? E ele fala assim, como todos nós o amávamos, e sem saber o porquê. Então, todo mundo era apaixonado. Fanático. Fanático pelo Napoleão. Ele era um líder incrível, né? Mas ninguém nem sabia por que o amava. Isso não é novo. E também né? não sabia porque estava na guerra. Estava matando os outros por quê? Isso. Sabes em que se tornou Napoleão? Kardec indaga ele. Sabes em que se tornou Napoleão depois da sua morte? Quer dizer, depois da morte do milico aqui, né? Então, depois que ele morreu, eles sabem que aí aconteceram várias coisas com Napoleão. Sim. Aí Kardec indaga, sabes em que se tornou Napoleão depois da sua morte? Ele responde o seguinte, depois de minha morte, só me ocupei de mim mesmo. Né? Outra resposta interessante, né? Embora seja de um espírito inferior, a gente verifica que tudo aquilo que se dava extremo valor enquanto você estava na vida física, né? O amor a Napoleão, etc. Já não vale nada. Perdeu todo o sentido e ele passou a cuidar só dele mesmo, né? Bom, vamos avançar mais um pouquinho, mas a nossa hora está avançando mais do que nós, né? Vamos ver se o batedor bate, né? Mas vamos lá que a gente vai continuar, de qualquer forma, a gente vai ter que continuar o batedor aqui, o batedor de tambor, no nosso próximo encontro, né? Mas hoje a gente ainda pode ver um pouquinho ainda. Aí Kardec pergunta a ele o seguinte, estás reencarnado? Né? Por isso que eu falei assim, é importante que nós prestemos bem atenção em tudo, porque Kardec era, obviamente, extremamente sensato. Por que ele pergunta a um espírito que está se comunicando através de um médium se ele está reencarnado? Porque Kardec sabia que era possível alguém encarnado se comunicar. Né? Exatamente. Deixa o corpo provisoriamente onde estiver e vai em espírito e se incorpora, escreve, essa coisa toda, né? Então, a pergunta de Kardec não foi nada absurda. Né? Aí ele fala assim, estás reencarnado? Aí a resposta dele que foi teoricamente absurda, se ele fosse um espírito sábio, a resposta teria sido absurda. Porque ele fala assim, não, pois que venho conversar convosco. Então ele achava assim, bom, se eu tivesse reencarnado, eu não estava vindo conversar convosco. Exatamente, né? Isso mostra a imperfeição dele. A imperfeição dele, a ignorância dele, né? Mas ele tinha consciência, né, Astênio, que havia morrido. Sim, plena. A gente vai ver assim pra frente, ele, né, era alguém que realmente dava para tirar proveito da conversa com ele, né? Então, só que ele achou estranha a pergunta do Kardec se ele estava reencarnado, porque, olha, se eu tivesse reencarnado, eu não estava vindo, não estava conversando com vocês, né? Aí Kardec pergunta assim, por que te manifestas por pancadas, né, a tipologia, né? Então, por que te manifestas por pancadas, sem que tenha sido chamado? Então, se ele não foi chamado, ele fez espontaneamente. Então, ele não foi evocado. Evocado, não foi. Então, ele espontaneamente começou a dar lá as pancadas no tambor dele lá, né? Bom, aí ele responde assim, é preciso fazer barulho para aqueles cujo coração nada crê.
Se não tendes o bastante, dar-vos-ei ainda mais. Não, se não tem fé bastante, não tem crença bastante, né? Ou se o barulho que ele está fazendo não é suficiente, né? Ele vai fazer ainda mais barulho, né? Mas a finalidade dele é não fazer barulho por fazer ou para perturbar, né? Ele fazia para poder ajudar no convencimento daqueles que nada crescem. E poderiam ter assistentes ali que nada crescem ainda, né? Sabe? Então ele estava ajudando na crença. Bom, nós temos menos de 1 minuto para terminar por hoje, né? Então vamos aproveitar. Isso, só mais uma questãozinha então. Então, nós acabamos de ver Kardec perguntando ele por que ele se manifestava por pancada. Aí Kardec indaga ele agora o seguinte: é de tua própria vontade que vieste bater, ou outro espírito obrigou-te a fazê-lo? Então ele veio espontaneamente, com vontade de fazer aquilo, ou ele foi na marra, né? Ele responde o seguinte: venho por minha vontade. Há outro a quem chamais verdade, que pode forçar-me a isto também, mas há muito tempo que eu queria vir. Então a gente vai comentar melhor essa resposta dele no nosso próximo programa. Ok. Meus amigos, meus irmãos, muito obrigado por vocês ouvirem essa história bonita que a Astênio está contando. E não esqueçam, associem-se ao Clube da Fraternidade, 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.